O assunto de hoje é a indústria 4.0. Café corporativo, um oferecimento Ótica Rangel, a qualidade dos seus óculos em boas mãos. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. Café corporativo aqui no canal 25 e vamos falar a respeito de indústria 4.0, vamos falar a respeito de tecnologia, vamos falar sobre indústria e o nosso convidado não poderia ser outro, né? Juliano Baeiro, mais uma vez aqui no Café, seja bem-vindo novamente. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. É sempre muito bom estar aqui, sempre trazendo conteúdos aí para somar aí com o nosso público. Eu estava falando aqui com o pessoal da produção que quando eu não puder vir gravar o café, você vem sozinho e faz o programa aqui, tá quase de casa já, isso né? Aí. Muito bom, viu, Juliano? Obrigado. Juliano, vamos falar a respeito de 3 assuntos aqui que eu acredito que seja fundamental para tudo quanto é tipo de indústria, em especial empresas médias e grandes, que é eficiência energética. Aliás, você esteve aqui recentemente falando sobre isso. Vamos falar a respeito de NR12, que é segurança, uma questão de segurança pessoal mesmo, e vamos falar a respeito de indústria 4.0, que é a evolução, cada dia mais a indústria vem evoluindo. Isso chega a ser determinante para o futuro da empresa? Hoje na verdade, né, toda a indústria, principalmente de médio e grande porte, tem essa preocupação. Né? Um lado é a questão de segurança, por conta aí de requisitos legais mesmo, né? Então as empresas hoje precisam implementar NR12, é algo aí que já está há muitos anos correndo, né? Então tem uma fiscalização forte, precisa acontecer, e sem falar que toda a empresa, né, precisa reduzir o número de acidentes. E já está comprovado há muito tempo que implementar uma norma como a NR12 é fundamental para que isso aconteça. Então, esse é o primeiro ponto. O outro, nós estamos falando, né, quando a gente fala de eficiência energética, indústria 4.0, a gente está falando de sobrevivência. Né? É você reduzir custo na indústria, reduzir os desperdícios na indústria, porque realmente todas as indústrias hoje estão pensando nisso, para ser mais competitiva no mercado. E a indústria que não pensar nisso, né, ela vai acabar morrendo. E hoje, né, esses 3 assuntos que praticamente todos os nossos clientes hoje têm projetos todos os anos, são projetos que o governo incentiva muito a fazer. Mas o que eu tenho percebido é que cada vez mais as empresas têm tomado consciência. E aí vamos falar dessas 3 áreas. Se a gente pegar principalmente eficiência energética, muitas vezes as empresas elas achavam muito trabalhoso implementar um processo de NR12 e acabavam empurrando, entre aspas, aqui, empurrando com a barriga. Hoje, cada vez mais, as pessoas percebem que elas não são competitivas. A indústria não é competitiva se ela não tiver eficiência energética, porque ela acaba sendo muito cara. A operação fica cara. Faz sentido? É isso aí. Eu acho que quando a gente começou a se falar, né, de indústria 4.0, de eficiência energética, de normas regulamentadoras que precisam ser implementadas, né, para ajudar na segurança, para ajudar na redução, né, na aumento de performance, eficiência operacional, todos esses pontos, eu acho que era muito novo o assunto. Né? Então, eu acho que empresas que há anos atrás começaram a implementar isso, realmente tiveram muito retrabalho. E no final das contas, né, a tecnologia acabou ficando parada ou prejudicou, ao invés de ajudar, prejudicou na indústria. Hoje eu acho que a gente já tem maturidade no mercado para a gente implementar isso de uma forma que a empresa realmente tem um retorno muito grande. Então hoje nós temos tecnologias muito validadas e nós temos empresas que são especialistas, né, os integradores, para ajudar
a indústria nessa jornada. Você acha que houve trauma? O empresário em algum momento ficou traumatizado em relação a isso, porque ele pôs muito investimento e teve um retorno duvidoso? Sim, exatamente. Eu acho que muitas empresas, né, tiveram realmente alguns traumas, né, começaram a implementar algo e aí, no final, ao invés de trazer dados, por exemplo, vamos falar dos 4.0, né, um dos pilares é o Big Data, é trazer dados, né, para tomar decisão. Só que se você não faz da melhor forma, você não faz seguindo alguns passos para fazer a implementação, pior do que não ter dados é ter dados que não são confiáveis. Porque daí te levam para lados tiveram que tomar a decisão de forma errada. Então, acabou se traumatizando as empresas por conta disso, que investiu, né, um dinheiro, criando-se um time. E aí tem um outro ponto também que é extremamente importante, que é a questão da cultura da empresa. Porque quando você implementa algo diferente, você mexe na cultura da empresa, é uma base diferente. Então, uma máquina que tem indústria 4.0 implementada, a forma de operar é diferente. Uma máquina, uma linha de produção que tem uma NR12 implementada, a forma de conduzir os processos é diferente. É uma condução mais profissional. É uma condução mais profissional, é uma condução que você tem uma complexidade um pouco maior. Mas, por outro lado, você vai ter muito mais eficiência operacional, com muito mais segurança, com muito mais qualidade do seu produto. E, consequentemente, economia. Agora, me diz uma coisa, então, hoje, implementar esse tripé, eu posso chamar de tripé, sim, faz sentido, implementar isso é uma questão de sobrevivência no mercado. Sim. Eu imagino isso tanto para o lado do cliente, quanto do fornecedor, quanto até do próprio colaborador, né? Exato. Porque o sujeito que está up-to-date no mercado, ele não quer trabalhar numa empresa ultrapassada, faz sentido? Exatamente. É uma questão até de retenção do próprio time, né? Eu acho que esse ponto é um ponto também muito importante, né? Porque uma empresa que não se preocupa com a segurança dos colaboradores, né, é algo que realmente traz muito desperdício, né, e aí que começa todos esses pontos, né, e aí a empresa que não está preocupada em investir em tecnologia para produzir mais com menos esforço do time operacional, porque quanto menos tecnologia você tem, mais esforço físico você precisa, físico e mental, né, principalmente, de um time de chão de fábrica para fazer o resultado acontecer. E o que eu percebo também é que o próprio profissional tem 3 coisas que motivam esse sujeito. Uma delas é ganhar competitividade, né, benefício, dinheiro, salário. É uma coisa que motiva o sujeito. Se a empresa é uma empresa competitiva, ela tem mais condições de oferecer isso para o colaborador. Exato. Segunda, segurança. Ninguém quer se acidentar, não é verdade? Sim. Então hoje nós estamos num momento em que cada vez mais o colaborador ele tem consciência da importância dele se manter seguro. Sim. Tá certo? E terceiro é aprendizado. O cara não quer mais trabalhar num lugar onde ele não aprende. Você sente isso? É isso. Eu acho que você pega principalmente, acho que tem duas, são gerações diferentes, né? Você pega uma geração, por exemplo, pessoas que estão há 30, 25, 30 anos na empresa, né? Eles têm um pouco de resistência, ou às vezes até muita resistência ao novo. Né? Agora, quando você pega a nova geração, ela já tem uma resistência a ficar sempre fazendo a mesma coisa. Ela tende-se a buscar empresas que têm novos desafios, aprendizados, novas tecnologias, né? Porque já nasceram nesse meio. Então acho que tem essa transição e toda empresa tem, né? Essa mescla, né? de pessoas mais maduras, com mais conhecimento, mas que têm mais resistência ao novo, e pessoas que estão buscando o novo, né? E vale a pena educar os mais veteranos para eles seguirem por essa linha. Sim. Eu acho que um ponto importante se você inicia um projeto, quando você inicia um projeto, se você implementa da forma correta, se você comunica da forma correta, se você treina as pessoas da forma correta, as pessoas tendem a aceitar melhor isso. O grande problema é que às vezes, o que acontece? Chega top-down e as pessoas não estão sabendo de nada, e daqui a pouco tem uma tecnologia nova, tem uma proteção nova na máquina,
e as pessoas não sabem mais como operar. Então as pessoas corretas não foram envolvidas no projeto e depois não foram capacitadas para fazer o projeto acontecer. Muito bom. Tá certo, vamos fazer um intervalinho então, que tem mais assunto. Agora eu quero saber, no segundo bloco a gente vai falar sobre cultura, como implementar, por onde começar. Legal. Tá certo? Mas primeiro vamos ver aqui a dica de segurança do Pellegrino. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é a proteção de armas de fogo em residências que tenham crianças e adolescentes. No assunto segurança, tendo sido realizada a opção de buscar garantia pessoal e os meios de defesa para a sua proteção e a de sua família, o passo seguinte para quem tem crianças e adolescentes ou pessoas com necessidades especiais no ambiente passa a ser a preocupação com a segurança destas. Trago verdades incômodas, mas efetivas. Não há pesadelo maior para os pais que o risco de disparo acidental e ou má utilização do armamento por pessoas não autorizadas. Infelizmente, há casos de disparos acidentais e desde já que fique claro, a culpa é exclusiva do possuidor da arma. Uma verdade 1. Não há excesso de zelo ou cuidado em se tratando de cautela do acesso às crianças e adolescentes às armas e munições. Verdade 2. Nunca confie na sua perspicácia ser maior que a curiosidade do seu filho. Cabe aqui uma grande ressalva, informando que o dedão de uma criança tem 4 vezes mais força que os demais, sendo que para fazer tal movimento no gatilho da arma, fatalmente ela estará apontada para o corpo dessa criança. Verdade 3. Sempre a educação e a informação serão melhores que o segredo. Não esconder a informação da criança. Sempre manter a arma em local estratégico e as munições em outro, lembrando que não existe o esconderijo perfeito. Sempre colocar o acessório da trava de alimentação com chave ou cadeado, existindo vários modelos no mercado. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje aqui com o Juliano Baeiro, falando a respeito da modernização da indústria 4.0, NR12, eficiência energética, enfim, tecnologia. A pergunta é, por onde começar? Se eu hoje sou um empresário, vamos pegar até um empresário de médio porte, porque o de grande porte ele já tem toda uma engenharia lá dentro que faz uma empresa mais tradicional, médio porte, colaboradores, líderes mais veteranos, e aí? Como é que faz para começar isso tudo? Eu acho que falando dos 3 projetos, né, dos 3 grandes temas que tem na indústria hoje, né, que a gente está falando NR12, indústria 4.0, eficiência energética, você tem que entender a maturidade que a empresa está. E aí a gente está falando até em que empresa de grande porte, né? Precisa entender a maturidade. Então, assim, às vezes a empresa ela quer, mas quanto é e quanto tempo para eu implementar a indústria 4.0 em todas as minhas máquinas? Tá, mas o que da indústria 4.0? Que parte, né? Que parte da indústria 4.0? Eu quero falar sobre informações. Eu quero ter lá minhas informações em tempo real de quanto a linha de produção produziu naquele turno, quanto tempo ela ficou parada, as eficiências operacionais em si. Isso é o Big Data. Isso, esse é o Big Data. Tá, mas como que eu começo isso? Então, muitas vezes, a empresa não tem a informatização, que é quais dados são importantes para você tomar decisão. Então, a gente tem que começar por aí. Muitas vezes as pessoas dizem, eu quero ver o software, que tipo de software eu vou usar? Tá, mas a gente tem que entender quais informações eu vou puxar daquela linha. Depois eu vou falar sobre conectividade, depois eu vou falar sobre visualização, depois eu vou falar sobre preditiva. Então, existe um caminho, quando a gente fala dos 4.0, que é os passos da maturidade da indústria 4.0. Isso é extremamente importante para fazer uma implementação. E quando você realmente faz uma implementação, ou pensa numa implementação em passos, é muito mais tranquilo para você entender o que você realmente precisa.
Quando você fala em NR12, a primeira coisa é a apreciação de risco. Mas quanto fica para eu implementar NR12 na minha fábrica inteira? Ou às vezes contrato uma empresa, você não tem apreciação de risco, não tem conceituação de segurança, não tem projeto, né? E que é a fase de planejamento da NR12, você quer contratar uma empresa para fazer a implementação de tudo. E aí essa empresa vai te cobrar, às vezes, um absurdo, ou vai te cobrar um valor que ela não consegue entregar o projeto para você depois. Então acho que qualquer um dos itens existem passos para a gente deixar o projeto menos complexo. Entendi. E aí você tem um projeto que vai te atender financeiramente, vai ter um payback rápido e você não vai ter o impacto operacional depois de implementado. Então a curva de aprendizado se reduz muito quando você tem um bom planejamento. Por exemplo, aí quando a gente fala da questão cultural, né? Quando a gente fala de conceito desses projetos, precisa existir uma educação conceitual de cada um desses pontos para começar a implementação. Porque aí as pessoas, né, o time todo sabe o que está se passando. Qual é o objetivo daquilo, né? Então muitas vezes as pessoas veem o Indústria 4.0 e acham que é para tirar pessoas da operação. Você vê, está instalando um robô, por exemplo, é para tirar pessoas da operação. Não, a maior parte das tecnologias que são implementadas na indústria, elas são implementadas para deixar a vida operacional mais tranquila, para fazer trabalhos que o ser humano nunca deveria fazer. E mais do que isso, né? É essa tecnologia que chega e que supostamente substitui o ser humano lá na linha de montagem, gera uma série de outros empregos de melhor qualidade, com menos risco, com mais facilidade de elaboração em outros lugares e mais bem remuneradas. Né? Em poucas palavras, me diz aí claramente, a EGE ajuda o empresário a fazer esse planejamento? E esse é o grande objetivo da EGE como empresa. A gente trabalhar em todas as etapas junto com a indústria. Então, qualquer um nós hoje trabalhamos com esses 3 passos, com esses 3 grandes projetos ou temas da indústria. E todos eles, nós trabalhamos com etapas. E vocês conseguem ajudar o empresário a organizar essas etapas, o passo a passo, vocês fazem tudo isso junto com o empresário, é isso? Junto. Inclusive a parte de capacitação, que é realmente preparar o time para o time entender do que se trata aquilo. Porque que nem você falou, quando você implementa uma indústria 4.0, você está passando da indústria 3.0 para a indústria 4.0. É uma mudança de geração. E isso você tem que fazer uma conceituação, um treinamento conceitual muito bem elaborado para o time entender o que vai acontecer, qual o grande objetivo daquele projeto. Que é, diversas vezes a gente fez esse projeto juntos, que é conscientizar os colaboradores da empresa o quão bom será para eles posteriormente, que é aquilo que eu eventualmente faço lá com vocês. Depois de implementado, você vai ser mais eficiente, mais eficaz. O que é isso? Menos desperdício com mínimo esforço. Então, menos esforço do time para entregar o resultado e menos desperdício. A empresa fica mais competitiva e os operadores precisam deixar menos o sangue ou a carne para fazer o resultado acontecer. Sem dúvida. Vamos fazer mais um intervalinho? Daqui a pouco eu quero saber como é que a gente vai financiar isso tudo. Enquanto isso, a gente vai conhecer a Ótica Rangel e logo em seguida a gente vai ver um pouquinho da EGE Soluções. Até daqui a pouco. Ótica Rangel. Tudo em até 10 vezes no cartão sem juros. Excelentes descontos à vista e crediário próprio. Única ótica Varilux Premier em Jundiaí, com exclusivo sistema VisOffice. Rua Rangel Pestana, 1011, Centro, Jundiaí. Ótica Rangel. A qualidade dos seus óculos em boas mãos. EGE Soluções. Engenharia, tecnologia e automação industrial para uma indústria mais eficiente e sustentável, com foco na redução de desperdícios. EGE Soluções. A sua economia é a nossa energia.
Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, falando sobre indústria 4.0, sobre evolução da indústria com Juliano Baeiro. Juliano, a gente está falando aqui a respeito então desses 3 pilares, NR12 que é segurança, indústria 4.0 que é tecnologia e estamos falando a respeito de eficiência energética que é realmente enxergar onde a empresa tem gasto desnecessário, onde ela está desperdiçando. Tá bom, só que é caro isso. Como é que o sujeito implementa isso na empresa dele, em especial se ele não tiver, talvez ele não tenha caixa para isso, para poder colocar tudo funcionar. Como é que ele faz? Tem algum tipo de incentivo? Existe algum tipo de apoio? Sim. Eu acho que tem vários incentivos hoje que até a indústria desconhece, né? O governo federal tem alguns programas, então aqui em São Paulo tem o Desenvolve São Paulo, com a linha verde. Então isso para eficiência energética, né, é um programa que funciona muito bem e faz um subsídio, eu acho que assim, é algo fantástico que as empresas deveriam consultar e usar. Né? Por muitos projetos, né, o projeto se paga e a empresa acaba ganhando muito dinheiro em cima disso ainda. Tá? Então eu acho que esse é um ponto e a IGE também ajuda a empresa a levantar toda a documentação para entrar com esse financiamento, né, junto a esses programas. O que você está dizendo é que dinheiro que for investido ali ele vai voltar depois em forma de lucratividade, exatamente, de economia, de competitividade. Exatamente. Vamos pegar, né, a parte de eficiência energética de uma forma bem rápida, mas assim, a empresa hoje ela só faz um projeto que tem no máximo 2 anos de payback. Para projeto de eficiência energética, às vezes tem 3, 4. Mas como ele tem um subsídio, o que vai acontecer? Ele tem uma carência, às vezes, de 2, 3 anos para começar a pagar. Só que ele já ganhou dinheiro, ele está 2 anos. Então o governo pagou esse projeto para ele, está 2 anos, ganhando todos os benefícios, e depois daí que ele vai começar a pagar. Isso muitas vezes é até sem juros, ou os juros é muito baixo. Porque isso é interessante para todo mundo, é interessante para o governo também fazer com que a sua indústria se modernize, não é verdade? Exatamente. Até por questão do quanto o governo disponibiliza de energias em geral, né, principalmente energia elétrica, para que o país possa girar toda a economia. O outro ponto que a gente, inclusive a IGE, usa internamente é a lei do bem. Então a lei do bem, se a empresa tem projetos de tecnologias, e aí quando a gente fala dos 4.0, são todos projetos que entram na lei do bem, ela pode entrar com financiamento na lei do bem, que aí na verdade é realmente o governo, através dos impostos, né, abatendo vários impostos, financiando todo esse projeto. Então, aí tem tem outros programas, né? Então o governo apoia a implementação da NR12, né? Então a NR12 também pode entrar em vários programas que o governo tem. Nós temos a própria concessionária de energia. O governo hoje, o que ele faz? Ele parte do faturamento das concessionárias de energia elétrica são convertidos para projetos de eficiência energética. Então, hoje a concessionária termina o ano, as concessionárias têm caixa porque a indústria não usou o que a concessionária, que o governo disponibilizou para as concessionárias para investir em projetos de eficiência energética. Hoje não tem demanda para usar esse dinheiro. O que você está dizendo para mim é que o Brasil só não é mais moderno em termos de indústria porque as pessoas não têm conhecimento da necessidade e principalmente das facilidades que tem, dos incentivos, é isso? Exatamente. Então você pegar os 2 pontos fundamentais, a forma de implementar para você realmente encontrar a melhor solução para o seu processo específico, né? Porque se você pegar qualquer solução do mercado, pode ser que não seja melhor e aí fica muito caro ou você nunca consegue produzir com aquela solução. E o outro é entender quais são os incentivos que o governo tem, quais são os programas que tem para você fazer aquilo acontecer. E aí, algumas vezes, você não mexe com o seu fluxo de caixa para fazer aquela implementação e você só vai começar a pagar depois que o dinheiro já retornou, né? Ou muitas vezes o governo vai realmente, através de restrição de impostos, você vai acabar nem pagando por aquele projeto. Obviamente, se você pegar
o dinheiro do governo e implementar num projeto que não vai te dar resultado, você vai gerar uma confusão entre os funcionários, porque eles vão saber o que está acontecendo, vai gerar mais desperdício na indústria, nas linhas de produção, porque ali se a tecnologia não funciona, aí você vai gerar mais parada de linhas, mais desperdício, né? Então, obviamente, você tem que saber, até projeto de eficiência energética, né? A gente já viu sendo instalado equipamentos na indústria que não é o equipamento correto, e aí começa a gerar um monte de transtorno de qualidade de energia elétrica, que vai consumir muito mais energia do que se ele não tivesse aquela tecnologia. Então, escolher a tecnologia correta, implementar ela em passos e entender quais são esses incentivos é realmente o pacote que você precisa para ser assertivo e aí realmente colher o que essas tecnologias traz, que é todos esses benefícios que a gente sabe. Tá certo, o Café Corporativo vai ficando por aqui, mas volta na próxima semana. Enquanto isso, você fica lá no nosso YouTube e acesse youtube.com.br/Café Corporativo e acesse o nosso acervo, porque afinal o Café Corporativo vem para ser essa universidade em sua tela. Café Corporativo, um oferecimento Ótica Rangel, a qualidade dos seus óculos em boas mãos. Polix Sistemas de Segurança, fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.